Capítulo 58. Preparo para a vida prática. Por que Deus designou o trabalho para Adão e Eva? O Senhor criou Adão e Eva e os colocou no jardim do Éden para cuidar do jardim e guardá-lo para o Senhor. Era para sua felicidade ter alguma ocupação, senão o Senhor não lhes teria designado o seu trabalho. Quando, em conselho com o Pai, antes que o mundo existisse, foi resolvido que o Senhor plantasse um jardim no Éden para Adão e Eva, e lhes desse a tarefa de cuidar das árvores frutíferas e cultivar e arranjar a vegetação. O trabalho útil devia ser sua salvaguarda e se devia perpetuar por todas as gerações até o fim da história terrestre. O exemplo de Jesus como obreiro perfeito. Em sua vida na terra, Cristo era obediente e prestativo no lar. Aprendeu o ofício de carpinteiro e trabalhou com as próprias mãos na pequena oficina de Nazaré. A Bíblia diz de Jesus: "E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele." Ao trabalhar na infância e na juventude, a mente e o corpo se desenvolviam. Ele não usou suas faculdades físicas descuidadamente, mas exercitou-as para mantê-las sadias, a fim de poder fazer o melhor trabalho em cada setor. Não desejava ser falho, nem mesmo no manejo das ferramentas. Foi tão perfeito como operário quanto o era no caráter. Todo artigo que fazia era bem feito, ajustando-se exatamente às diferentes partes, sendo tudo capaz de suportar a prova. Trabalhava diariamente com mãos pacientes. Pelo seu exemplo, Jesus tornou sagradas as mais humildes veredas da vida humana. Sua vida foi de diligente operosidade. Ele, a majestade do céu, andava pelas ruas trajando as simples vestes do trabalhador comum. Trabalhava acima e abaixo nas encostas das montanhas, indo para o seu humilde trabalho e dele voltando. Não foram enviados anjos para o sustentarem em suas asas na cansativa escalada, ou para lhe concederem força para a realização de sua humilde tarefa. Contudo, ao sair para contribuir para o sustento da família, com seu trabalho diário possuía o mesmo poder que quando operou o milagre da alimentação de 5.000 pessoas famintas na praia da Galileia. Mas não empregara seu poder divino para diminuir suas responsabilidades ou aliviar suas tarefas. Tomara sobre si a forma humana, com todos os males que a acompanham, e não desistiu de suas mais severas provas. Viveu num lar camponês e trajava vestes rudes. Misturando-se com os humildes, trabalhava diariamente com mãos pacientes. Seu exemplo nos mostra que o dever do homem é ser operoso, que o trabalho é honroso. Por longo tempo Jesus morou em Nazaré, sem honra e desconhecido, para poder ensinar aos homens como viver perto de Deus no desempenho dos mais humildes deveres da vida. Para os anjos era um mistério que Cristo, a majestade do céu, condescendesse não somente em levar sobre si a forma humana, mas em assumir os seus mais pesados encargos e mais humilhantes ofícios. Isso ele o fez para se assemelhar a qualquer um de nós, para se poder familiarizar com os pesados labores, as tristezas e a fadiga dos filhos dos homens. Despertar a ambição de realizações úteis. Deve-se despertar nas crianças e jovens a ambição de fazer exercício por meio de alguma coisa que seja de benefício a si mesmos e proveitosa a outros. O exercício que promove o desenvolvimento da mente e do caráter, que ensina as mãos a serem úteis, prepara os jovens para assumir sua parte nos encargos da vida, é o que dá força física e vivifica todas as faculdades. E a recompensa na atividade virtuosa, no cultivo do hábito de viver para fazer o bem. Aos jovens precisa ser ensinado que a vida significa trabalho diligente, responsabilidade, cuidados. Precisam de um preparo que os torne práticos, a saber, homens e mulheres que possam fazer face às emergências. Deve ensinar-se-lhes que a disciplina do trabalho sistemático, bem regulado, é essencial.
não unicamente como salvaguarda contra as dificuldades da vida, mas também como auxílio para o desenvolvimento completo. O trabalho físico não é degradante. É erro comum da parte de grande classe de pessoas considerar o trabalho como degradante. Daí os rapazes ficam muito ansiosos de se educar para professores, guarda-livros, comerciantes, advogados e ocupar qualquer cargo que não exija o trabalho físico. As jovens consideram o serviço doméstico humilhante. E se bem que o exercício físico exigido para efetuar o trabalho da casa, não sendo pesado, seja designado a promover a saúde, elas assim mesmo procuram preparar-se para ser professoras ou secretárias, ou aprendem qualquer ofício que as limite a um trabalho interno e sedentário. O mundo está cheio de moços e moças que se orgulham de sua ignorância de qualquer trabalho útil e quase invariavelmente são frívolos, vãos, amantes da ostentação, infelizes, insatisfeitos e com muita frequência dissipadores e sem princípios. Tais caracteres são uma mancha para a sociedade e uma desonra para seus pais. Nenhum de nós deve envergonhar-se do trabalho, por mais servil e menor que pareça. O trabalho é enobrecedor. Todos quantos labutam com a cabeça ou com as mãos são homens e mulheres de trabalho. E todos tanto honram sua religião no tanque de lavar roupa ou na pia dos pratos, como fazem quando vão às reuniões. Enquanto as mãos se encontram ocupadas nos serviços mais comuns, a mente pode ser elevada e enobrecida por pensamentos santos e puros. Senhores, não escravos do trabalho. A mocidade deve ser levada a ver a verdadeira dignidade do trabalho. Uma grande razão por que o trabalho físico é menosprezado é a maneira desleixada e imprudente como é muitas vezes realizado. É feito por necessidade, não por escolha. O trabalhador não o leva a sério, não conserva o respeito de si mesmo, nem conquista o de outros. O ensino manual deve corrigir esse erro. Deve desenvolver hábitos de exatidão e perfeição. Os estudantes devem aprender o tato e o método em seus afazeres, aprender a economizar tempo e a fazer cada movimento de maneira que seja aproveitado. Não somente lhes devem ser ensinados os melhores métodos, mas cumpre sejam inspirados pela ambição de sempre se aperfeiçoarem. Seja o seu alvo fazer o trabalho mais perfeito que o cérebro e as mãos humanas possam conseguir. Tal ensino fará com que os jovens sejam senhores e não escravos do trabalho. Aliviará a sorte daquele que se esforça e enobrecerá até a mais humilde ocupação. Aquele que considera o trabalho simplesmente coisa enfadonha e a ele se entrega com uma ignorância complacente, sem fazer esforço por aperfeiçoar-se, terá verdadeiramente nele um fardo. Aqueles, porém, que reconhecem ciência no mais humilde trabalho, nele verão nobreza e beleza, e terão prazer em realizá-lo com fidelidade e eficiência. A riqueza não é desculpa para o ensino prático. Em muitos casos, os pais ricos não veem a importância de educar os filhos tanto nos deveres práticos da vida como nas ciências. Não sentem a necessidade de, para o bem do intelecto e da moral dos filhos e para sua futura utilidade, dar-lhes um conhecimento cabal do trabalho útil. É esta uma obrigação que têm para com os filhos, a fim de que, se lhes chegarem dificuldades, possam manter-se com nobre independência, sabendo como fazer uso das mãos. Se têm um capital de vigor, não podem ser pobres, ainda que não possuam um centavo. Muitos que na juventude se acham em circunstâncias favoráveis podem ficar despojados de todas as suas riquezas e com pais, irmãos e irmãs para manter. Quão importante é, pois, que a todo jovem se ensine a trabalhar, a fim de que possa estar preparado para qualquer emergência. As riquezas são uma verdadeira maldição, quando os seus possuidores deixam que elas sejam um impedimento para os filhos e filhas obterem o conhecimento de algum trabalho útil que os habilite para a vida prática. Os filhos devem partilhar dos deveres domésticos.
A mãe fiel não será nem poderá ser uma devota da moda, nem será uma escrava doméstica para ceder aos caprichos dos filhos e escusá-los do trabalho. Ensinar-lhes-á com ela a partilhar dos deveres domésticos, para que possam ter um conhecimento prático da vida.